O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre educação, cultura e diversidade. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Estou aqui hoje para conversar um pouco sobre escolas, CIMEIs, espaços de crianças que recebem crianças como um espaço que pode ser um espaço antirracista. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre como nós podemos contribuir com essa parte fundamental das nossas vidas. Conversar sobre como nós, mulheres, mulheres negras, mulheres não negras, indígenas, podemos contribuir com a história do nosso país. Primeira coisa é que a gente pode ter certeza que nós temos legislação que diz que é necessário proteger as nossas vidas, que é necessário proteger a infância, que hoje, no nosso caso, nós vamos conversar um pouco. E nós precisamos dominar essas referências, saber o que está escrito na Constituição, saber o que está escrito na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, saber o que está escrito no ECA, saber o que está escrito nos tratados, saber o que o nosso governo, tanto o governo federal, estadual e municipal, tem feito de acordos ou assinado projetos propondo reorganização da sociedade com vistas a termos uma cidade antirracista. Ano passado, em 2023, mais precisamente no mês de novembro, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério de Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Desenvolvimento Social, eles firmaram um acordo de se construir uma sociedade antirracista partindo do princípio da infância, né? Combater o racismo começando pela infância. Talvez esse tenha sido um gesto de concretizar aquilo que o governo quer fazer, que o Estado precisa fazer, que é corrigir a distorção racial nesse país, utilizando um espaço fundamental, a escola. O espaço em que nós, professores, professoras, administrativos, pessoas que se organizam para ajudar na construção de uma educação antirracista. Então, para isso, a escola precisa compreender que nós precisamos utilizar de todas as possibilidades de comunicação com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, com os nossos alunos. É necessário que a escola ela saiba que existem possibilidades outras, não aquelas sempre brancas,
de se conversar com os alunos, precisa dizer para eles que nós temos possibilidades, que nós vivemos em países diferentes. Estou mostrando para vocês verem que tem possibilidades diferentes de bonecos e bonecas na nossa sociedade. Por que é importante eu dizer isso para vocês? E aí eu vou mostrar uma outra coisa que eu acho que é muito importante, para além dos bonecos e bonecas que a gente pode ter nas nossas salas de aula, nas nossas casas, ou a gente pode presentear as pessoas. A importância de nós sabermos que existem possibilidades onde vocês podem entrar numa loja e perguntar se tem bonecas e bonecos negros, mas você pode perguntar na escola se existe uma diversidade presente de verdade. As possibilidades, elas existem. Nós precisamos procurar. Então, nós precisamos ampliar o universo. Sabe por quê? Porque isso é importante e eu vou mostrar para vocês por quê. Um, um, um caderninho de uma criança de 5 anos, onde ela consegue perceber que na escola dela há uma valorização e ela consegue desenhar a família na diversidade, porque ela aprendeu que a diversidade funciona de verdade. Eu quero mostrar uma outra coisa, quando ela se desenha com essa possibilidade. É uma criança de 5 anos, mas é uma criança de 5 anos onde ela aprende na escola que ela é uma menina negra e que a África não é um lugar de exportar escravos para o mundo, que a África é o berço da humanidade. Esta é a primeira informação, a informação positiva de alguém que diz: eu sei o meu lugar no mundo, que é importante também saber do lugar no mundo de outras pessoas. A escola é um espaço das nossas crianças e das realizações mais elementares. A produção do conhecimento de quem está à frente da sala de aula, para que os outros possam também ser sabedores e possam também se organizar para ler o mundo e para ajudar no desenvolvimento do nosso país. Então, nós temos professores e professoras dentro da sala de aula, que são os regentes daqueles alunos e alunas que estão ávidos para saber, saber mais. E saber mais significa reproduzir para eles histórias de luta, de resistência e chamá-los para aprender a ler, para aprender a produzir, para também serem pessoas que possam ajudar no desenvolvimento do país. Se você tem isso muito bem desenhado na sua cabeça, você olha para uma criança de 5, de 4, de 3 anos que estão lá no berçário, são potências para continuar o nosso trabalho de desenvolvimento do país com muito respeito, com muito respeito. Porque a língua de sinais, ela não está em uso por toda a comunidade brasileira, porque as pessoas, de alguma maneira, legitimam a língua de sinais apenas como uma língua da população surda e não como uma língua em uso. Né? Não que ela não tenha sua origem e o seu uso principal a partir da comunidade surda, mas ela não está em uso tanto quanto, por exemplo, a língua portuguesa. Né? Então, a língua de sinais, ela é uma língua, né, numa modalidade diferente da língua portuguesa. A modalidade linguística da língua portuguesa é uma língua oral auditiva e a modalidade da língua de sinais, ela é gesto visual. Né? Então, existem muitas questões, né, sobre a língua de sinais, né? Muitas pessoas acham que a língua de sinais é universal, né? Então, a mesma língua de sinais que é sinalizada aqui no Brasil, ela é sinalizada também nos Estados Unidos, é sinalizada na Europa, né? Nos lugares da Europa, os países da Europa, né? Essas perguntas, né, têm muito a ver mesmo com a falta de legitimidade da língua nesse sentido na sociedade, né? Mas é importante que a gente diga que sim, a língua de sinais, ela é uma língua que ela possui uma modalidade gesto-visual e possibilidades infinitas, como qualquer outra língua. Agora, eu acho que a problemática, ela existe no sentido de que por que é preciso explicar isso, né? Então, expressões como surdo-mudo, linguagem de sinais, mudo, são inúmeras essas expressões que vão
caracterizando, rotulando estigmas em torno da vida da comunidade surda de uma forma geral. E esses estigmas, eles são constituídos por uma sociedade que ela se organiza dentro que ela é determinada pelo modo de produção capitalista, né? E o que o modo de produção capitalista ele determina nesse sentido? Ele determina uma norma, uma sociedade normativa, com corpos iguais, com corpos que são constituídos por esse modo de produção como corpos padrões. Então, ele estipula esse conceito de normalidade e aí garantir que a deficiência seja o antagônico desse contexto da normalidade é fundamental para a manutenção do modo de produção capitalista, porque é nesse sentido que ele precisa delimitar o que é funcional, o que não é funcional, o que está apto para os seus fins lucrativos e o que não está apto para isso. O convite nesse momento é para que a gente, em primeiro lugar, possa compreender a comunidade surda a partir dessa ótica de combate a essa ideia capacitista de inferiorização, passando primeiramente a perceber a surdez a partir de uma ótica identitária. E aí, a partir disso, a gente pode se referir, sim, à comunidade surda como eles são, surdos, com uma língua própria e não uma linguagem. Então, a comunidade surda, né, usuária da língua brasileira de sinais, que se identifica com essa língua e culturalmente é constituída a partir dessa língua que é gesto visual. A ideia do reconhecimento pela língua e do enfrentamento a esses entraves linguísticos é justamente uma discussão de superação, sim, das barreiras e das injustiças sociais que precarizam a vida desses sujeitos. Então, é necessário romper com uma ideia equivocada de que o interesse por essa língua é algo extremamente restrito aos surdos ou alguns profissionais que atuam na área que são ouvintes, ou o familiar, né, ou a pessoa que se relaciona com essa pessoa surda, né? Conhecer o povo surdo e socializar com eles a partir da língua de sinais mostra que a nossa capacidade de linguagem, de pensamento, de comunicação e cultura não se desenvolve de uma maneira automática, única, e nem exclusivamente por construções biológicas, né? Mas que se organizam por origens sociais e históricas, né? E diversas, sobretudo. O que proporciona ao surdo libertação não é a população ouvinte, né, como a ótica capacitista o tempo todo faz questão de mencionar, como se existissem salvadores, ouvintes ou pessoas sem deficiência, né, numa ótica caritativa, numa ótica assistencialista que vai proporcionar essa libertação, né? O que proporciona ao surdo libertação é a língua de sinais. O que proporciona ao surdo libertação é o contato com o seu povo, é o contato com a comunidade surda. Sobre a acessibilidade, essa lei, ela traz também um enfoque sobre essa reconfiguração de acessibilidade, né? É importante a gente saber que a acessibilidade não é um favor. A gente não só faz acessibilidade quando dá. A acessibilidade, ela é obrigatória. Então, os direitos da população surda, os direitos das pessoas com deficiência, o direito da população surda ter um acesso comunicacional, o direito da população com deficiência, pessoas cegas e tal, terem uma audiodescrição, terem uma legenda, né? Não é para fazer quando dá, não é uma coisa para fazer com qualquer pessoa que não tenha propriedade da língua, né? Isso é para ser feita com seriedade, como um direito, como uma garantia de políticas públicas, como uma garantia de que aquela pessoa possa ter o livre-arbítrio para exercer ali a sua agência, né, individual. Ao invés de entender a acessibilidade como uma via de mão única, também saber quais são as demandas da população surda, porque às vezes a gente pensa, né, que acessibilidade é colocar um intérprete de Libras para que chegue na população surda o que nós temos a dizer, né? Mas é preciso entender que essa via não é uma via de mão única, né? A gente precisa conhecer também as demandas da população surda, conhecer sua língua, sua arte, sua cultura, seu povo, né? Ao contrário dessa visão capacitista e hierárquica que nos faz pensar que a comunidade surda precisa de nós, na verdade, quando a gente pensa dessa maneira, a gente representa muito mais a opressão a esse povo, né? Porque a gente está induzindo a sobreposição da nossa cultura oral, auditiva sobre eles, né? Quando a gente tenta o tempo todo oralizar o surdo, perguntar se ele faz leitura labial ou que eles escutem o que nós temos a dizer,
né? Mesmo que o que a gente tenha a dizer não impacte em nada, porque a realidade deles é diferente da nossa. Então, eu queria reafirmar, né, para encerrar, que o que salva o surdo é o próprio povo surdo, é a sua língua. Isso os emancipa. Eu sempre digo que a comunicação popular é de nós para nós mesmos, né? E a gente foge muito dessa comunicação hegemônica, dessa comunicação que são das grandes mídias, né? E aí, falar do papel a importância da comunicação popular dentro dos territórios, né? Que é onde eu atuo, nos territórios periféricos de comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas. E falar, né, que é um ato de muita, é muito importante a gente ter a comunicação popular dentro desses territórios, porque é através da comunicação popular que a gente faz o enfrentamento às grandes mídias, né? Não estou aqui dizendo que as grandes mídias não são importantes, elas são importantes, mas nem sempre elas dialogam, né, com as pessoas que estão ali naquele território, né? Elas às vezes falam de uma maneira muito técnica, ou então, na maioria das vezes, dentro desses territórios de periferias, que é o meu lugar de fala, né, elas sensacionalizam, né, a violência, trazem para esse mundo, né, que aquele espaço ali é um espaço totalmente violento e não traz as qualidades, né, as potências que a gente tem dentro dos territórios. E e o papel, né, também da comunicação popular é dar voz, né, a pessoas como eu, como você que está aí nos assistindo, né, que faz esse tipo de trabalho como eu faço também dentro do meu território. Tem muitas mulheres dentro da periferia, dentro de outros territórios, que elas normalizam, né? A forma como elas são tratadas, né? Que a forma do marido dela ser machista é normal, porque ele foi criado assim, né? E que ela é mulher e que ela nasceu para cozinhar, ter filho e cuidar da casa, né? Então, assim, é todo um processo que a gente faz. Primeiro, a gente educa essa mulher, a gente fala sobre os direitos que ela tem, para que depois ela passe a ser voz dentro da periferia. E aí a gente vai, quando começa, a gente começa a potencializar essas mulheres através da comunicação popular. E quando eu digo de comunicação popular, não é só uma comunicação através do celular, através do YouTube, Facebook. Não, não é só sobre isso, né? É através também de rádios comunitárias, de um jornal que a gente produz dentro da quebrada, né? Por exemplo, a gente coloca uns dados de em Santa Maria, por exemplo. Qual é a porcentagem de mulheres que já sofreram alguma violência doméstica? E aí a gente faz com que elas reflitam sobre isso, né? E aí vem o combate, né, ao combate ao feminicídio dentro da quebrada, da gente dizer a elas, da gente potencializar elas e dizer sobre os direitos que ela tem, né? Quais são as medidas protetivas que elas podem acionar caso elas passem por uma situação dessa. Então, isso também é comunicação popular. São coisas que hoje as mídias tradicionais, que é as mídias de grande, né, os grandes veículos de comunicação não fazem com essas mulheres, não se comunicam com essas mulheres, né? Então, assim, às vezes essa comunicação ela não pode ser, às vezes não, acho que na maioria das vezes essa comunicação ela não pode ser só através de um celular ou de uma televisão. É da gente estar dentro do território mesmo, sabe? Da gente fazer essa comunicação com essas mulheres ali, né, pessoalmente, conversando com elas, entregando um panfleto, e através de um jornal popular, a gente diz à população quais são os direitos que ela tem dentro da sua cidade, né? Que elas têm direito a uma saúde de qualidade, que elas têm direito a um parquinho, né, comunitário para os filhos, ela tem direito à creche, à escola, né? Os filhos têm direito a uma vaga na escola pública, né, que ela tem direitos a alguns benefícios do governo, que muitas das vezes o governo, com a comunicação que tem, não consegue chegar dentro desses espaços. Então, a gente, enquanto comunicador popular, a gente consegue chegar, a gente consegue dar visibilidade ao que está acontecendo no governo, e a gente, com as nossas palavras, a gente coloca, olha, população, quem não tem o cadastro, o CAD único, né, a gente pode fazer esse cadastro no CRAS, a gente pode agendar 10 vagas para mulheres que ainda não fizeram esse agendamento no CRAS. Então, a gente consegue dar visibilidade através da comunicação, e eu digo popular, porque é uma comunicação de nós para nós mesmos, né?
a gente consegue dar visibilidade através para esses programas, né, que não conseguem chegar. E aí a gente consegue também dizer sobre os direitos que as mulheres têm, quais são os direitos que foram conquistados. E aí vem a preservação da memória das lutas, né? Dessas mulheres que lutaram para que a gente tivesse esses benefícios, que a gente tivesse esses direitos. A comunicação, ela também tem esse poder, né? Da gente potencializar e da gente empoderar mulheres para além, né? Para além do território de onde a gente vive. E e também, né, a comunicação ele nos proporciona a atingir, né, a potencializar, dar visibilidade à luta de algumas mulheres que, inclusive, estão dentro do nosso território. Como que a comunicação popular ela pode ser efetiva para que a gente coloque, né, para que a gente decida que a participação da mulher ela é importante nesses espaços de poder, principalmente a política, né? A gente pode levar para dentro do território várias mulheres como eu, como vocês que estão aí na tela, que têm a vontade de fazer a transformação no país e essa transformação ser feminista, né? E de que forma que a gente poderia fazer isso dentro dos territórios? Levando essas pessoas, né, dialogando com elas, junto com essas mulheres que querem ser candidatas. A gente pode levar elas como também como uma questão de representatividade. Eu, por exemplo, é, nessa última eleição, eu votei em mulheres que me representam, né? Que eu sei que tem que tem a mesma missão que eu, né? Qual é o papel transformador que eu tenho dentro do meu território que essa pessoa que é candidata também tem. É, é páreo comigo? Né? É parecido com o que eu penso? Então eu vou votar nessa mulher. E como que eu ajudo, né, enquanto comunicadora popular, com que essa mulher seja eleita? Trazendo as pautas, né, que essa candidata defende, né? Se é uma pauta que condiz com o meu território, que condiz com a luta das mulheres que estão dentro ali da minha quebrada, né, do meu território. A comunicação popular é uma ponte, né, de comunicação entre essas candidatas, né, junto do seu território. Falar do movimento lésbico no mês de agosto, falar dessa visibilidade, falar desse empoderamento de espaço ao qual a gente ocupa, ela é também trazer um resgate um pouco da nossa história, da nossa construção e da luta social por qual o movimento lésbico sempre teve uma interação direta, né? Seja no âmbito da organização sindical, seja no âmbito da organização feminista, seja no próprio âmbito do movimento LGBTQIA+, né? E é importante demarcar que o movimento lésbico ele é um movimento cultural, ele é um movimento político, que defende a diversidade, os direitos das mulheres lésbicas e bissexuais também. Então, é importante a gente dizer tanto cis quanto trans, né? Então, o movimento surge ali na década de 70, mais ou menos ali por 1978, né, numa organização associada ao movimento Somos, naquele momento, quando, né, as mulheres passam também a fazer parte dessa organização, e Somos foi uma das primeiras organizações, na época classificada como, né, o movimento dos homossexuais, né? E essa relação, tanto quanto com o movimento feminista, com o movimento homossexual, né, as pautas estão todas relacionadas, principalmente ao enfrentamento da violência, acho que isso é um ponto importante de se demarcar, como também numa concentração dos direitos, né, sexuais e reprodutivos, do direito de amar, do direito de existir, e, obviamente, do direito da luta de todas nós mulheres, no sentido de alcançar direitos e de ter essa equidade de gêneros no processo da construção social. E eu quero fazer referência de uma organização muito importante para a nossa história, que é o GAMI, que fez parte dessa importante luta da construção do movimento lésbico. Hoje a gente tem grandes organizações nacionais, nós temos a LBL, que é a Liga Brasileira de Lésbicas, nós temos a ABL, que é a Associação Brasileira de Lésbicas e Bissexuais, nós temos também o Candaces, que é uma rede de mulheres negras
negras, lésbicas e bissexuais. Então, tem a rede feminista de mulheres lésbicas e bissexuais também, é uma rede mais de cunho acadêmico, de mulheres que geram produção de conteúdo, de estudo, de aprofundamento. O Lesbocenso é fruto muito dessa organização, que se você tiver oportunidade, vou deixar o link aqui para vocês, né? É uma pesquisa que é a primeira pesquisa da América Latina, que tem um grande alcance no território nacional, que tem um estudo aprofundado sobre a situação das mulheres lésbicas no campo da educação, da saúde, da moradia digna, sobre a violência, e importante material para que vocês entendam em que perspectiva essas mulheres hoje se encontram no cenário brasileiro, quais são os perfis. Aqui no Brasil, o mais comum, mais usual é a gente comemorar o 29 de agosto, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que foi uma data instituída em 96, na década de 90, durante o primeiro Seminário Nacional, que na época se chamava Senale, né? Hoje ela se chama Senales Bíblicas, né? As mulheres bissexuais, cis ou trans participam desse processo de construção junto conosco. Então, inclusive, a gente teve o último encontro em Pernambuco, teve uma participação de mais de 100 mulheres lésbicas e bissexuais nesse processo de construção, de debate, que ali é como se fosse um grande espaço de plenária em que a gente tira as principais bandeiras de luta, que a gente define quais são as principais estratégias, o que a gente teve como um principal mote, inclusive, debater as eleições 2024, e da importância da ocupação desses espaços, né? É sempre importante demarcar que a letrinha correta é LGBT. Aí, Jana, temos muita dificuldade, porque tem muita sigla. Qual é o momento? Você pode usar LGBT+, você pode usar LGBTI+, você pode usar LGBTQIA+, então, o importante a gente compreender é que essa tentativa de transformar as siglas como um processo de problema, eu não consigo compreender porque eu não entendo porque cresce tanta letra, ela também é uma forma opressiva de organização, né? E de desvalorização e do reconhecimento do nosso papel social. Mas é central o fortalecimento para que a gente tenha mais mulheres nos espaços de poder. E que essas mulheres sejam expressadas nesse conjunto da diversidade, né, dessa multiplicidade que existe entre nós, seja étnico-racial, seja de orientação sexual, seja de identidade de gênero, fundamental nessa ocupação de espaço. A gente tem importantes referências que construíram esse processo. Eu acho que tem algo que é muito importante entre nós, que é uma identidade política muito das sapatão, das lésbicas, que é o triângulo, né, invertido, que ele é um símbolo da bandeira de luta do movimento lésbico, que é a memória daquelas que foram, né, perseguidas, é um símbolo de força. Essa cor roxa que sempre esteve presente nos materiais produzidos por lésbicas organizadas, para não perder a identidade do movimento feminista, porque é daqui que nós somos construídas, é daqui que a gente se formula, é daqui que a gente vai ocupando esses espaços. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.